Padre, mas os papas falaram mesmo sobre, concretamente, né? Medida de roupa, tipo de roupa. Falaram. Só que nunca ninguém falou. Esqueceram, botaram debaixo do tapete. O cardeal vigário, quer dizer, o porta-voz do Papa em Roma, do Papa Pio XI, cardeal Basílio Pompili, ele fala o seguinte: recordamos, então fala em nome do Papa, recordamos que um vestido não pode ser chamado de decente se é cortado mais que a largura de 2 dedos sob a cova da garganta. Se não cobre os braços, pelo menos até os cotovelos. Se mal chega até um pouco abaixo dos joelhos. Vestidos de materiais transparentes são impróprios. Pronto. Ah, não era invenção do Monsenhor Francisco, não. Quer dizer que isso aqui já era dito em 1928? Quer dizer que a igreja já tinha falado? Já. O Santo Padre Pio recusou às mulheres o acesso ao confessionário se os vestidos fossem muito curtos. Na porta da igreja do Padre Pio estava a seguinte frase: por desejo explícito do Padre Pio, a mulher deve entrar no confessionário vestindo saias, porque naquela época já tinham calças, né? Pelo menos 20 centímetros abaixo dos joelhos. É proibido, essa aqui eu acho engraçada, é proibido emprestar um vestido longo na igreja para usá-lo no confessionário. Então acho que alguém chegava, emprestava, a pessoa ia no banheiro, trocava e ia para se confessar. Lembra que eu falava da convicção? Olha, se não houver uma convicção de fé, se não for Deus que mostre, que inspire, que faça essa conversão interior, a gente pode ficar com língua de papagaio aqui falando, né? Secar a língua. Língua de papagaio é seca. Não adianta. Porque vai fazer que nem o exemplo que a senhora falou. A menina vai chegar com uma saia para se confessar. E aí aquele negócio que eu disse, cadê o propósito? Né? Cadê o propósito? Existe um propósito? Né? Existe realmente uma intenção de dentro do coração? Né? Uma intenção interior de expressar, como Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, eu expresso aquilo que eu tenho no meu coração. Então, no meu modo de falar, no meu modo de me vestir, no meu modo de agir, no meu modo de ser. Então, vocês estão pegando o fio da meada do que eu estou falando? Percebem que é um plano do demônio? Para quê? Para desfigurar a feminilidade da mulher. Porque ele tem ódio de Nossa Senhora. Ah, essa aqui foi invenção do padre? Não. Nossa Senhora falou em Fátima. Surgirão modas que ofenderão muito a Deus. Né? Então, para que as pessoas, ao olharem para a mulher, não lembrem mais de Maria. Maria Santíssima, na sua maternidade, na sua feminilidade. Então é uma maneira de desfeminilizar, estou inventando essa palavra, a mulher. Desfeminilizar. Por isso que o movimento feminista, que é óbvio que é satânico, né? As mulheres, a maioria delas, segundo a própria Sarah Winter, né? Sarah Geronimi, não sei como é o nome verdadeiro dela, mas Sarah é o nome dela, né? Ela diz, olha, a grande maioria, muitas mulheres ali são homossexuais, são pessoas frustradas, são abortistas, né? O que elas querem é promover o aborto. Então, eu falei muito da moda, mas não é só a moda. É a destruição da maternidade. Então, fazer com que a mulher... A igreja não proíbe que a mulher trabalhe, tá? Fique claro aqui. Né? Existem mulheres que fizeram grandes coisas, cientistas, né? Não é nada disso. Né? Grandes obras para a humanidade. Porém, o próprio da mulher é ser mãe. Isso é próprio da mulher.
é próprio, faz parte do físico da mulher, né? A mulher se prepara para ser mãe todos os meses. E algumas renunciam a essa natureza, a física, para ser mães espirituais, mas sempre a mulher tem um dom da maternidade, mesmo as que não casam, mesmo as que são celibatárias. Quando vem uma criança, tem aquela ternura materna por uma criança, né? Uma mulher que não gosta de criança tem algum problema psicológico. Eu acredito que uma mulher que não tenha pelo menos uma ternura por uma criança é muito estranho. É muito estranho. Eu já escutei isso. Né? O que converteu a Sara, de líder feminista, a agora que defende a maternidade e etc., foi justamente o fato dela ficar grávida e não ter abortado, porque ela já tinha abortado outras vezes, e ter tido filho. O filho converteu ela para voltar a ser feminina. Mas, então, não é só a moda, é também a maternidade que é atacada. Então, não querer ter filhos, achar que filho é um peso, achar que filho dá trabalho. Então, essa mudança da sociedade atinge todas essas características da feminilidade. É a relação com o esposo também. Vamos ser bem claros. Então, essa relação marido e mulher que era tão harmoniosa, não é opressão e oprimido. Isso aqui é um termo da revolução marxista. Não é nada disso. É proteção e protegido, é outra coisa, né? Eu falava para alguém, eu gosto muito de falar sobre isso, eu também tenho vontade de falar sobre isso, né? Sobre o matrimônio. A verdadeira missão do marido, do pai, diz, a palavra de Deus está na Bíblia isso. É dar a vida pela sua esposa, protegê-la, dar a vida. É o sexo forte, porque para proteger, para dar a vida. O homem precisa ser homem, precisa exercer o seu papel de rocha e não de florzinha. E isso acaba com as mulheres, destrói as mulheres. Se os homens não foram homens, as mulheres vão acabar tendo que assumir o papel. Inverte, não dá certo, gente, porque não foi assim que Deus fez. Esse ataque do demônio, nem sei mais onde é que eu estava, me perdi, né? Esse ataque do demônio é a feminilidade, né? É a maternidade, é o papel familiar, né? Então, o homem é aquele que deve prover, proteger, dar a vida, amar ao ponto de se esquecer de si, pensando em primeiro lugar na esposa, para amá-la, respeitá-la, cuidar, enfim. Onde é que se acha um homem assim, né? Alguém deve estar pensando. Mas esse é o plano de Deus e a honra masculina, né? Algo tão colocado antigamente, né? Na sociedade mais cristã, a honra masculina existia há décadas atrás, a história do fio do bigode, né? O homem faz uma promessa um para o outro, e daqui o fio do bigode é o documento, quer dizer, eu acredito na palavra. Palavra, a honra da palavra, né? Nada, né? Nem o sangue, você pode dar o sangue que não vale nada, né? Então, o homem que prezava pela palavra, pela honra, né? Então, o papel da sociedade muito bem definido. E a mulher, né? Aquela que cuidava, ou que deve, no plano de Deus, cuidar do esposo, cuidar do marido, amá-lo, cuidar dos filhos, né? Se dedicar a isso. Então, não é humilhação ser flor, muito pelo contrário. O que seria do mundo sem as flores, né? O que seria do mundo sem o perfume, sem as cores? Deus fez assim. Né? Mas essa mentalidade de luta, um querendo tomar o lugar do outro, inversão de papéis, falta de aceitação do lugar na sociedade e assim por diante. Então é um plano satânico. Da mulher a começar a se achar diminuída, por não ser homem ou por não assumir papéis masculinos. Né? Que não é nem possível. Se a gente for as últimas consequências, não é possível. Uma coisa nem outra. Né? O homem, ele pode ser, né, tadinho, né, do aquele Pablo Vittar, né? Pode tentar parecer mulher. O máximo que vai parecer é uma mulher horrível, horrorosa, um monstro, né? Porque não dá. Um homem não consegue imitar a beleza feminina. Ele pode fazer a plástica que for, vai ser sempre feio. É feio.
né? E por mais que se disfarce, nunca vai ser mãe. Porque mãe é mulher, pronto, acabou-se. Né? XX é uma coisa, XY é outra coisa. Nosso DNA, as nossas células, tudo em nós, o fio do cabelo, tudo em nós. Está escrito por Deus a diferença. Essa inversão de papéis, olha de onde começou e onde nós chegamos. Nós chegamos a esse ponto. A um ponto extremamente escandaloso, queridas irmãs. Mas quando eu vejo, porque é impossível não ver, a senhora falava outdoors, né? Na rua, em todos os lugares. A gente não anda muito na rua, mas é impossível não ver. E às vezes eu, ao ver certos trajes, eu penso, meu Deus, isso aqui é um baby doll. É do mesmo tamanho e do mesmo formato de um baby doll. Mas a pessoa está aqui no supermercado. De baby doll. Aquelas palavras antigas, espartilho, nem sei o que é isso. Mas é o que se veste no meio da rua. Vou dizer uma coisa mais grave ainda. Imagina, vamos esquecer aqui o baby doll, tá? Imagina a gente ir para um local onde tem grande concentração de pessoas. Vamos pensar um supermercado. Tá? Um supermercado. Imagina você no supermercado fazendo lá as compras de casa. E aí tem uma coisa estranha aqui no supermercado. Tá todo mundo, desculpa eu falar isso, desculpa. Vou falar uma coisa um pouco feia, tá? Tá todo mundo de calcinha e sutiã e os homens estão todos de cueca. Feio falar isso, né? Poxa, o padre está falando palavra feia. Imagina você estar no supermercado, todo mundo de calcinha, as mulheres de calcinha e sutiã e os homens de cueca. A senhora de boa índole, a senhora católica, a senhora filha de Deus, né? Que tem um pouco de decência, levaria as crianças para o supermercado? Se tivesse lá no supermercado o caixa, todo mundo, calcinha, sutiã e os homens de cueca, levaria? Ah, não. Ah, não? Tá bom. E na praia? Não é a mesma coisa, não? Não está todo mundo lá de calcinha, sutiã e os homens de cueca? Tem praia que nem. Ah, padre, eu vou só levar as minhas crianças para a praia. Tá todo mundo lá de calcinha e sutiã. Só muda o nome, minhas irmãs. Só muda o nome. Ah, não, tá de maiô. Baby doll. Não, pior, porque o baby doll acho que vem até aqui. A minha avó, sei lá, né? Não sei, eu acho que até que as peças íntimas, né? Vou parar de usar essa palavra. As peças íntimas de 30, 40, 50 anos atrás eram muito mais decentes. Muito mais decentes. Muito mais decentes do que as roupas que se saem no meio da rua hoje. As peças íntimas, as primeiras que se colocam. Não é só para mulher isso que eu estou falando, não, isso vale para homem. Eu estava no aeroporto, eu vou botar uma mordaça na senhora. Eu estava no aeroporto, eu vou dizer que é a mesma coisa, né? Eu estava no aeroporto, estava até para viajar, e eu estava sentado lá no café, tomando café, bem tranquilo, e passa um rapaz com uma moça. Bom, eu acho que ele era um rapaz e ela era uma moça. Eu não sei quem era quem ali. Mas ele estava com um calçãozinho frouxo, que era um palmo. Frouxo. E uma camisetinha assim. Eu disse, meu Deus, eu tenho vergonha de dizer aqui o que eu pensei. Mas eu pensei assim, olha, não. Eu pensei assim, olha, nem eu estando sozinho no meu quarto, eu estaria vestido dessa forma. Só eu no meu quarto, sozinho, tudo trancado. É imoral, gente. Não tem cabimento a coisa dessa. A pessoa está vestindo tá de cueca no aeroporto. Né? Tá de pijama, pijaminha. Um pijaminha. Né? A mulher, eu não vou nem descrever a que estava do lado dele, né? Imagina aí, se ele estava assim. Então, não podemos nos conformar com esse mundo. A gente não pode achar que isso é normal, que isso não é escandaloso. Né? Eu vou terminar a última coisa aqui. Se aquete um pouquinho. Praia que nem. A senhora se aquete um pouquinho.